Olá para você que me acompanha a partir de agora. No vídeo de hoje falaremos sobre o direito eleitoral, especificamente sobre as convenções partidárias. É importante esclarecer que não iremos esgotar o tema, tendo em vista ser um tema vasto. Contudo, falaremos dos aspectos importantes deste tema e que consideramos válidos aqui para menção no vídeo. Então, inicialmente, é importante dizer que as convenções partidárias elas são reguladas por meio dos estatutos dos partidos políticos. Os estatutos nada mais são que o verdadeiro código de conduta que o partido político tem, seja para a nomeação de seus representantes internos, a sua estrutura, a sua forma de organização, quem são seus representantes e dirigentes, até a eleição de seus candidatos à eleição. A forma como esses candidatos serão escolhidos, os meios de votação, a data de quando isso acontece, é de total liberdade do partido, por meio de uma convenção ou de uma assembleia previamente estabelecida. No Brasil, vigora o princípio da autonomia partidária. O Estado não interfere em como o Estado ou como o indivíduo escolherá, o partido escolherá o seu candidato a algum determinado pleito eleitoral. Contudo, há que se observar alguns requisitos, algumas obrigações legais. O indivíduo pode não fazer uma convenção partidária em até 180 dias antes do pleito eleitoral, porque caso não aconteça dessa forma, esse candidato não poderá, de fato, participar do pleito eleitoral. Então, caso o estatuto seja omisso, até 180 dias do pleito eleitoral, mas nada impede que o partido político, no meio do seu estatuto, preveja mais de uma prévia eleitoral, mais de uma convenção ou assembleia, com o objetivo de se definir quem será o candidato daquele partido. Isso não é uma obrigação propriamente dita, tá? Então, portanto, há uma autonomia partidária que a legislação dá aos partidos políticos. É importante mencionar. Essa prerrogativa, essa possibilidade de convenção ou de assembleia, ela acontece não apenas no âmbito federal ou nacional, mas ela acontece no âmbito estadual e municipal, que quer dizer que o partido, na sua esfera de uma cidade, pode estabelecer no seu estatuto uma regra diferente do estado ou do nacional, mas eles têm de possuir entre si uma congruência lógica. Tá? A gente vai ver mais à frente que, caso não haja congruência ou haja algum desrespeito, o partido político, dentro das suas estruturas nacionais, estaduais e municipais, eles podem obrigar a sua filial, vamos dizer assim, a cumprir o que prevê o estatuto. Mas, voltando ao ponto aqui, é possível ainda as convenções ou assembleias, essas que mencionei para eleger determinado candidato ao pleito eleitoral, possam se realizar na própria sede do partido político e, na ausência de uma sede com espaço suficiente para isso, nos próprios prédios públicos. Tá? Isso está previsto na Lei 9.504 de 97. Alguém pode se questionar, mas qual o sentido do interesse do partido, que é um interesse, às vezes, que é um interesse privado, o partido não é público, o legislador permitir que esse indivíduo utilize um espaço público para essa finalidade. Lembre que no Brasil vigora o princípio democrático, vivemos sob um Estado de Direito. E é do interesse desse Estado de Direito promover a democracia, promover a pluralidade de ideias, a pluralidade de representantes das mais diversas esferas e dimensões da nossa coletividade. Então, um partido político que tem o interesse de promover ou de promover-se numa nova eleição e expor as suas ideias é algo que o Estado deve proteger. Dessa forma, caso ele não possua um ambiente físico suficiente para abarcar todos esses indivíduos para uma convenção, nada mais natural que se permita, então, que utilize-se de um prédio público. Alguém pode questionar, mas e se houver, por acaso, mais de um partido solicitando o mesmo espaço público? Então, como se deve proceder? Simples. Aquele que fez o pedido primeiro vai ser atendido primeiro e logo em seguida os que fizeram na ordem de chegada, vamos colocar dessa forma. Portanto, há um interesse do Estado em proteger, em permitir que as convenções ocorram de maneira plena e que se defina quem são os candidatos dos partidos políticos, tá? Muito bem, e isso previsto em lei, claro que a administração só pode agir com lei que a permita. Isso está lá estampado na Lei 9.504 de 97.
Outro ponto importante para se mencionar: como que se convocam os filiados a este partido político? Se convocam por meio da imprensa local e, na ausência dela, de edital. É importante que o indivíduo, para concorrer a pleito, também seja filiado a um partido político, tá? Isso é um fato importante, ele tem que ser filiado até um ano antes do pleito eleitoral, tá? Isso tem que ser mencionado de uma maneira muito clara. É importante que essa convenção partidária, ela pode ocorrer em um local aberto ou pode ocorrer em um local fechado, mas é fundamental que se faça uma ata em livro aberto, isto é, que qualquer indivíduo tenha acesso a essa ata para que possa nela verificar a legitimidade ou a ilegitimidade do que lá foi proposto. Caso exista algum vício, é importante a gente classificar. Existem, no caso do direito eleitoral, dois vícios elementares. Um vício de natureza substancial, ou seja, a ata não respeitou algum requisito essencial para a validade dela, e neste caso, esse erro vai levar à anulação dessa ata e, naturalmente, da própria convenção partidária. E aí vai ter que ser uma nova, e isso, claro, se ainda der tempo para o indivíduo ser candidato do pleito eleitoral. Lembra que a convenção tem que ser feita em até 6 meses, 180 dias. E os vícios formais são vícios menores, vícios que permitem a supressão ou a correção. Neste caso, esses vícios não vão gerar a anulação da ata propriamente dito, apenas a correção ou a supressão de determinado trecho que tem algum erro. Por exemplo, cita-se alguma letra com um S a mais, um L a mais, ou um nome sai de forma com a grafia errada. Este tipo de erro, um erro formal, um erro que pode ser corrigido e que não compromete a estrutura total da ata. Tá? Dito isso, é importante também dizer que essas convenções podem ser dissolvidas. Por quem? Pelo próprio partido político. Lembra que eu mencionei mais atrás, se o partido na sua esfera nacional observar que na esfera estadual e na esfera municipal não existe o respeito de seu estatuto, ele pode dissolver aquela convenção naquele âmbito para que se adeque ao que se prevê o seu estatuto. Isso naturalmente não é feito na base da força, nem da informalidade, muito antes, pelo contrário. Isso é feito de maneira organizada, levando seu pedido protocolizado à Justiça Eleitoral, tá? Inclusive, cabe a ela deliberar a respeito deste assunto, tá bom? Outro ponto importante: o número de candidatos escolhidos por cada uma dessas convenções. É importante mencionar que a legislação eleitoral, a Lei 9.504 de 97, traz esses requisitos, traz a permissão para o quórum de indivíduos que poderão ser eleitos, número de candidatos escolhidos por esse partido. Este número pode ser até 150% do número de vagas a serem preenchidas no âmbito do legislativo e, por meio de exceção, nos estados onde o número de deputados federais seja até 12 e também onde os municípios sejam de até 100 mil habitantes, o número de candidatos aos cargos do Legislativo serão então preenchidos por até 200% do número total de vagas a preencher. Isso a Lei 9.504 de 97 coloca para a gente. Alguém pode mencionar, e como que se escolhe determinado candidato, qual que é o critério que define o candidato eleito, escolhido pelo partido, e aquele que não será escolhido? Na maioria absoluta dos casos, se define o critério da votação por maioria de votos, tá? Mas nada impede, lembre que há o princípio da autonomia partidária, que o partido crie um meio diferenciado de escolha de seus candidatos. Vigora no Brasil o princípio da autonomia partidária, então nada mais natural que o indivíduo, que o Estado ou o partido possa se valer então dessa prerrogativa e escolher um meio próprio de eleição. Mas na maioria dos casos, dos partidos, se escolhe por maioria absoluta do partido, todos votam, se escolhe o indivíduo. E o critério e o número de vagas a serem preenchidas para esses concorrentes ao pleito varia, portanto, conforme a Lei 9.504 de 97 estabelece, 150% no caso de estados onde tem assim, mais de 12 candidatos e no caso de municípios com mais de 100 mil habitantes. Do contrário, serão 200%. Esses são os fatos mais importantes a respeito deste tema. Caso você queira comentar algum fato ou queira fazer alguma sugestão que eu não falei neste vídeo, por favor, comente aqui embaixo. Não se esqueça
de curtir e compartilhar esse vídeo, inscreva-se no canal para mais conteúdos como este e até o próximo vídeo.